Doutor Caio, Olá, professor Vicente, tudo bem? como vai? Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, viu? E é isso, uma honra para nós termos o senhor aqui conosco. A honra é nossa, meu amigo, de ter a oportunidade de conversar com este importante espaço da nossa sociedade, que é a Câmara Ítalo-Brasileira. Peço Muito desculpas obrigado. pela voz, estou um pouco rouco por esta reta final das eleições, são muitos eventos e acabei não dando conta. Não, isso faz parte, né? É a campanha, não tem jeito mesmo. Mas, respeitando aqui o nosso horário, e mesmo porque a nossa transmissão é ao vivo, doutor Caio, eu inicio aqui agradecendo muito a sua participação neste evento, nessa série de webinars do Comitê Jurídico da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura. É um espaço que nós criamos justamente para difundir a democracia, para que os candidatos à ordem possam expor suas ideias, seus projetos para um eventual mandato, no caso do senhor, para uma continuação de mandato frente à nossa prestigiosa Ordem dos Advogados de São Paulo. A Italcam, doutor Caio, ela tem 500 inscritos. Dentre esses 500, 60 escritórios de advocacia, advogados, pessoas físicas, e das empresas, muitas têm departamentos jurídicos equivalentes a grandes escritórios, a grandes bancas. Então, é um público aqui que eu sei está ansioso para ouvi-lo. É um evento que não é fechado para a Italcam, ele é aberto para toda a sociedade, e depois ele fica disponível no nosso canal da Italcam no YouTube, que onde nós já verificamos, onde tem depois o maior acesso. Muitos colegas agora estão em prazos, eu mesmo estava numa audiência agora, a gente sabe a vida do advogado como é. Mas quem tem que falar aqui é o senhor, então, antes de passar a palavra, eu gostaria rapidamente de apresentar a todos o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, mestre em Direito Constitucional e sócio do escritório Silva dos Santos e Asnar Sociedade de Advogados. Com 24 anos de atuação na área do direito, é autor de artigos jurídicos e conta com mais de 20 homenagens e premiações. Atualmente, é presidente da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo, gestão 2019-2021, membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo e, anteriormente, foi diretor-secretário-geral da OAB de São Paulo. É presidente da subseção da OAB São Paulo de Bauru, além de presidir comissões especiais da entidade. E agora está na chapa 11, né, capitaneando a chapa 11, Conexão e União. Doutor Caio, muito bem-vindo, a palavra é do senhor. Muito obrigado, professor Vicente, agradecemos a oportunidade que a Câmara Ítalo-Brasileira nos permite de hoje poder conversar não só com os nossos colegas, advogadas e advogados, mas com todos aqueles que nos prestigiam nesta ocasião com as suas audiências e que também assim o farão nas oportunidades que acessarão este momento do nosso diálogo. E quero destacar, professor Vicente, desde logo, que o que nos motivou a nos apresentar novamente como candidatos neste momento eleitoral da nossa instituição é a vontade de poder realizar ainda mais em favor da advocacia e de toda a sociedade, dando sequência a um projeto coletivo, um projeto que agregou valores de todo o estado de São Paulo e que nos permitiu, sim, realizar muito, mesmo nesse momento de absoluta dificuldade que foi o momento da pandemia. O que nos uniu na caminhada de 2018, quando nos apresentamos no ambiente de um grande grupo com uma proposta que trazíamos bandeiras em princípios, era a proposta de absoluta aglutinação de forças,
de agregamento de valores, onde houvesse um respeito a toda a sociedade e a todos os integrantes da advocacia do Estado de São Paulo, independentemente do local onde se encontram, dos seus sobrenomes, do tamanho das suas contas bancárias, que pudesse valorizar efetivamente a advocacia por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz e representa para toda a sociedade. Tínhamos, como ainda mantemos esta compreensão, de que a advocacia é reflexo da sociedade. E por ser reflexo da sociedade, nela se encontram todos os grupos heterogêneos que compõem a nossa sociedade. Por isso, nós propunhamos um trabalho onde houvesse a participação de mulheres e homens, de jovens e mais experientes, de pretos, brancos, pardos, amarelos, vermelhos, das pessoas ligadas aos grandes centros, aos pequenos centros e aos médios centros, de pessoas que estavam ligadas aos locais mais afastados até aos locais mais centrais, para que juntos pudéssemos compreender todas as demandas da advocacia e da sociedade. Não foi sem razão, professor Vicente, que já em 2018, mesmo quando não havia nenhuma regra a nos impor a obrigatoriedade da reserva de espaços mínimos a quem quer que seja, nós apresentamos um grupo que compunha a chapa, que também era a chapa 11 naquela ocasião, onde trazíamos conosco o maior número de mulheres gestoras de ordem da história dos 90 anos da nossa instituição. Não foi diferente quando também apresentamos na chapa 11, naquela ocasião, o maior número de integrantes da advocacia negra, que sozinhos correspondiam a mais do que a somatória de que todos os integrantes da advocacia negra dos 90 anos anteriores que haviam tido a oportunidade de exercer mandato. A nossa proposta era que nós nos fixássemos no grande para-brisas à nossa frente, que nos dá oportunidade de aprendizado, de efetiva realização, de que nós não voltássemos os nossos olhos para o pequeno retrovisor, a nos manter presos a eventuais questões que nos desuniram. A nossa proposta era uma proposta efetivamente de absoluta união da advocacia, resgatando, portanto, o diálogo com todos. Tínhamos a premissa de que a ordem há de sempre manter a chamada distância de segurança dos governos. Não devemos estar tão próximos a nos impedir de agir quando devamos fazê-lo, mas tampouco tão distantes que nos impeça o estabelecimento do diálogo necessário para a construção das pautas importantes para a sociedade e também para a advocacia. Tínhamos a compreensão que, junto aos espaços do sistema ordem, cabem todos e tudo, só não cabem as pretensões individualizadas daqueles que se apresentam como professores de Deus e querem apenas impor as suas vontades sobre nós, afastando, portanto, a vontade de grupo, a consciência coletiva, que sempre é muito melhor do que os passos da individualização e da vaidade. E, mediante a apresentação de todas essas propostas, bandeiras e princípios, preciso destacar que, pela graça de Deus e pela benevolência da advocacia do Estado de São Paulo, tivemos a felicidade de sermos eleitos. E iniciamos o nosso mandato em 2019, e de lá para cá, mesmo diante da pandemia, nós conseguimos realizar muitas coisas. Iniciamos o nosso mandato
com o compromisso da absoluta transparência. Foi nesta gestão que nós criamos o Portal da Transparência em respeito à advocacia e toda a sociedade, onde colocamos todas as informações da nossa instituição, informações financeiras, inclusive das ações institucionais e das diligências que adotamos, porque temos absoluto compromisso com a transparência. Esta gestão, mesmo diante do momento da alta inflacionária, que aponta 20 pontos percentuais quase neste carestia do custo de vida, e não foi diferente no que diz respeito à infraestrutura da qual necessita a advocacia para desempenhar suas atividades. Mesmo assim, mesmo diante desta dificuldade econômica da alta inflacionária de quase 20 pontos percentuais, nós respondemos à demanda com a administração, com coerência, com a revisão de contratos, o realinhamento de procedimentos, o afastamento de custos que entendíamos como possíveis de serem afastados. E temos a alegria de dizer que, ao chegar do final de 2021, esta gestão foi a gestão que não repassou nenhum centavo de aumento sequer às anuidades, como nunca havia ocorrido nos 90 anos pretéritos da nossa instituição. Também foi no ambiente desta gestão que nós pudemos juntos acolher uma demanda histórica da advocacia de São Paulo, que girava em torno das anuidades das sociedades de advogados. Nós extinguimos a cobrança das anuidades das sociedades de advogados, como ponto não só de incentivo à formalização do trabalho conjunto das colegas e dos colegas advogados que decidem se reunir para trabalhar no auxílio de diligências recíprocas entre eles, mas para que eles pudessem ter este estímulo de trabalhar no ambiente das pessoas jurídicas, que dão muito mais conforto tributário do que aquele que incide no ambiente das pessoas físicas, protegendo, portanto, os honorários, os vencimentos da advocacia. Foi nesta gestão que também nós iniciamos um projeto de efetiva busca da autonomia administrativa, política e financeira das nossas subseções. Nós entendemos que o que faz da nossa instituição, esta instituição de respeito junto à sociedade civil, é a nossa presença em cada um dos 645 municípios do estado de São Paulo, sob a jurisdição que estão das nossas 254 subseções. E para isso era necessário descentralizar, valorizar e empoderar cada uma das nossas subseções. Por isso não tivemos dúvida em afastar uma regra que ia na contramão do bom senso e na contramão do estímulo à produtividade das nossas subseções. Anteriormente à nossa gestão, tudo aquilo que era produzido como receita própria das subseções era necessário que fosse remetido à razão de 50% para o AB São Paulo, na regra de que o produto da terra na terra há de permanecer, para que quem o produziu dele usufrua. Nós extinguimos esta regra, permitindo, portanto, que desde o início da nossa gestão, 100% do produto das subseções produzidos como receita própria permaneçam nas subseções, lhes dando oportunidade de ter caixa, recursos, para decidir sobre realizações importantes em favor da sua advocacia e da sua localidade.
Também foi nesta gestão que nós tivemos uma efetiva e ativa participação da advocacia negra e da mulher advogada. A advocacia negra, na nossa gestão, não ficou, como antes, restrita apenas às valorosas comissões da igualdade racial e da verdade sobre a escravidão negra no Brasil. Nós estendemos esta participação de forma que a advocacia negra presidiu uma dezena de comissões na nossa gestão. Vice-presidiu e secretariou outras tantas, assim como o trabalho que desempenhamos em favor da mulher advogada, que ao longo da gestão presidiram mais de 50% das nossas comissões temáticas, tendo vice-presidido e secretariado inúmeras outras comissões. Nós, ao longo do nosso mandato, como nunca tinha ocorrido nos 90 anos de história da nossa instituição, nós transformamos a Comissão da Igualdade Racial em comissão permanente na nossa instituição. Nós realizamos inúmeras audiências públicas, onde discutimos os temas de interesse de toda a sociedade, convidando a todos os atores sociais, que puderam discutir amplamente os prós e os contras, nos dando a oportunidade de dar uma manifestação sob a ótica da advocacia e do nosso sistema sobre cada uma das temáticas. Discutimos reforma trabalhista, discutimos a questão envolvendo as reformas tributária, administrativa, previdenciária. Discutimos a questão do pacote de leis anticrimes. Nós discutimos a advocacia assalariada e inúmeras outras temáticas que ao longo da nossa gestão foram tratadas. As mulheres advogadas nos deram a oportunidade do aprendizado e o recorte de gênero sempre é importante para a construção de políticas para o afastamento de diferenças. Nesta gestão, nós criamos o benefício da isenção da anuidade para a mulher advogada no ano em que elas se tornam mães, seja através da gestação ou da adoção, como uma forma de resposta a uma recomposição vencimal que comumente sofre decréscimo na medida da atenção que as mulheres precisam dar à família com mais intensidade neste período. Também foram com as mulheres advogadas que nós aprendemos a necessidade do combate efetivo a este grande mal social, que é a violência doméstica contra as mulheres. E para além da colocação das nossas comissões temáticas em atividade, juntos ao poder público para a construção de políticas de combate à violência doméstica, nós criamos um benefício financeiro em favor da mulher advogada, vítima de violência doméstica, e que encontra-se em situação de carência financeira para que ela pudesse sair do ambiente de opressão, quebrando, portanto, esse círculo vicioso da violência no local onde ela se encontra e para o qual ela volta quando não tem recursos para lhes permitir ter acesso, portanto, a uma vida melhor. Foi nesta gestão também que criamos juntos uma política de suporte à jovem advocacia, dando oportunidade da qualificação sem oneração. Por isso é que criamos pela Escola Superior de Advocacia um projeto a permitir que a jovem advocacia, nos seus 3 anos iniciais de atividade, pudessem ter acesso gratuitamente a todos os cursos promovidos pelo sistema do ensino à distância junto à Escola Superior de Advocacia. Fizemos, portanto, muitas coisas.
foram quase 1 milhar de realizações, todas publicizadas e que podem ser conhecidas até mesmo na consulta junto aos sites da OAB, da CAASP e de cada uma das nossas subseções. Foi nesta gestão que alcançamos a maior conquista da história das prerrogativas profissionais, porque foi nela em que houve a previsão da criminalização das ofensas às prerrogativas profissionais. E o papel de São Paulo foi fundamental nesse contexto, com a participação efetiva do nosso sistema de prerrogativas. A maior bancada do Congresso Nacional é a bancada paulista, com 70 parlamentares. E nós conversamos e sensibilizamos os parlamentares da importância desta conquista, que é uma conquista cidadã, porque prerrogativas são instrumentos para a defesa do cidadão. Nesta gestão, nós também incentivamos e agimos para defender os honorários advocatícios. Enquanto, em momentos anteriores, os pleitos de assistência da OAB para a defesa de honorários nos casos onde há a fixação de honorários irrisórios eram indeferidos, afastados, no âmbito desta gestão, nós passamos a autorizar e a deferir a participação da OAB em todos os casos onde houve pedido de assistência para a defesa de honorários advocatícios. E fizemos isso descentralizando, envolvendo as nossas 14 regionais de prerrogativas que muito trabalharam. Trouxemos dinâmica e eficiência aos espaços do Tribunal de Ética e Disciplina. Havia uma média de quase 7 anos de tramitação de um processo no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina. Era muito comum que uma gestão julgasse fatos que haviam dado entrada no sistema em 2 gestões anteriores. Nós dinamizamos, colocamos em dia a pauta, de maneira que estamos a julgar casos que já deram entrada neste ano, em 2021. E fizemos isso trabalhando com eficiência, realizando sessões de julgamento, não como antes, às vezes, ocorriam a cada mês, a cada bimestre. Fazemos semanalmente e, quando é necessário, impulsionamos mais sessões para justamente dar conta da demanda. Nós estivemos ao lado da advocacia em todos os momentos, mesmo no momento da dificuldade econômica, no momento em que houve queda de arrecadação, alta inflacionária, onde nós congelamos e mantivemos as anuidades no mesmo patamar, sem fazer repasse inflacionário, mesmo no momento onde abrimos mão de arrecadação. Nós juntos conseguimos reaparelhar, reestruturar, trazendo mais comodidade, inclusive tecnológica, a mais de 950 endereços em todo o estado de São Paulo, fazendo com que efetivamente a advocacia tivesse suporte. As nossas comissões tiveram oportunidade de trabalhar sem intervenção, sem interferência, respeitando, portanto, a tecnicalidade, a autonomia e a vontade de realizar. Por isso, é preciso dizer que fizemos sim muitas coisas, mas há muito ainda a ser feito. A pandemia nos impactou, trouxe dificuldades, mas estamos dispostos a realizar ainda mais em favor da advocacia do Estado de São Paulo. Por isso é que pedimos a ajuda, o empenho e o voto da advocacia na Chapa 11, que temos a honra de encabeçar e que estamos, portanto, neste momento, na disputa eleitoral, pedindo a ajuda e o voto de toda a advocacia.
Estava mudo, pronto. Doutor Caio, eu queria agradecer toda essa explicação, esse balanço, né? Vamos chamar dessa forma também, tudo que foi feito pela sua gestão e que, de certa forma, já endereça também o próximo período, né? Uma próxima gestão. Nós recebemos algumas mensagens aqui no chat, o senhor falou da autonomia das subseções, e aqui recebemos uma de Dracena, falando que de fato foi na sua gestão que isso foi visto, né? E depois uma outra mensagem também, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta, falando da oportunidade que foi trazida ao jovem advogado com cursos a custo zero pelo ESA, para uma complementação da formação dos jovens advogados, né? E aproveitando essa mensagem que veio no chat, eu perguntaria ao senhor o que mais a OAB pode fazer, sobretudo para, não diria só para o recém-advogado, o recém-formado, né? O recém-advogado, vamos chamar dessa forma, porque muitas vezes, infelizmente, nós percebemos cursos de direito que não preparam o profissional da advocacia. Ele pode formar excelente bacharel em direito, mas não o profissional, o advogado. Então, o que a OAB poderia fazer para melhorar ainda a situação do profissional, daquele bacharel que quer advogar? E uma outra questão que eu trago aqui para a nossa reflexão é que é muito comum em outros países uma atualização do advogado. Então, por exemplo, o advogado ele tem que frequentar cursos de atualização, palestras, isso é certificado, e ele apresenta com uma periodicidade isso à sua OAB. Então, a cada 2 anos ou a cada ano ele tem uma hora mínima a cumprir para mostrar uma atualização. Como o senhor vê essas duas situações? Seja para aquele que quer ser advogado, como aquele que já é advogado, mas a OAB está preocupada com a atualização desse profissional no mercado. Muito obrigado novamente, professor Vicente, e quero agradecer as indagações também, as ponderações que foram feitas, agradecendo a todos em nome do presidente Marcos, na nossa querida Dracena, querida Ana Cuser, também nossa secretária daquela subseção, localidade de onde vem uma grande liderança da advocacia, que é a doutora Margarete de Cássia Lopes, que nos ajudou, sem dúvida alguma, a fazer essa transformação democrática e inclusiva na nossa OAB. Eu quero primeiro destacar, professor Vicente, que nós não podemos cercear a atividade profissional do jovem advogado que já mostrou ser qualificado através de suplantar o exame de ordem, que é este instrumento de proteção da sociedade civil. Um instrumento que não limita o número de vagas para todos aqueles que demonstrem possuírem qualidade. É fato que o ensino jurídico no Brasil teve um decréscimo de qualidade em razão de uma política de facilitação do acesso ao ensino superior, precarizando a qualidade. Toda a política de facilitação de acesso ao ensino superior sempre há de ser aplaudida, desde que não prejudique a qualidade, que é fundamental. E o que nós temos assistido, diante do grande índice de reprovação do exame de ordem, é justamente este decréscimo de qualidade do ensino jurídico no Brasil. Entretanto, aos colegas jovens advogados que ingressam na profissão e já demonstraram ter qualidade quando suplantam o exame de ordem, é preciso que nós criemos espaços e mercado de trabalho para a sua atuação. Não a criação de obstáculos, como temos ouvido dos nossos adversários. Obstáculos que talvez impliquem, sem dúvida alguma, numa reserva de mercado aqueles que têm mais experiência. E nós acreditamos que o mercado há de ser aberto a todos
e aqueles que demonstrarem ter mais qualificação e eficiência é que efetivamente se atestarão no mercado. Por isso, é que na nossa gestão, nós somos a gestão que defendemos a obrigatoriedade da presença do advogado em todos os espaços de administração da justiça, não só nos processos judiciais convencionais, mas também nas formas não judicializadas, mediação, conciliação, arbitragem, porque entendemos que o papel da advocacia, mercê da regra esculpida no artigo 133 da Lei Maior, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça, implica no reconhecimento de que o alcançamento da justiça se faz não só dentro do Poder Judiciário, mas em todos os espaços onde se discute direitos. Por isso é que nesta gestão nós também fizemos uma intensificação do combate à invasão do mercado de trabalho da advocacia. Foi mais de uma centena de ações propostas contra empresas de assessoria que não têm qualificação para atuar no âmbito da advocacia. Nós destacamos sempre que apenas os advogados, as advogadas e as sociedades de advogados podem atuar no que diz respeito à assessoria jurídica, não as empresas de assessoria em geral. E isto é proteger o mercado de trabalho da advocacia, que precisa, sem dúvida alguma, de qualificação constante. Ao longo da pandemia, foram inúmeros, centenas de cursos gratuitos, inclusive, voltados para a jovem advocacia e até mesmo para a advocacia mais experiente. Qualificação constante. Não há dúvida que o que faz com que as pessoas se igualem é o conhecimento. O único patrimônio que verdadeiramente possuímos é justamente aquilo que conhecemos. O patrimônio material entra e sai da nossa vida ao sabor dos acertos e desacertos que cometemos. Mas se há algo que nos acompanhará até o fim dos nossos dias, é o nosso conhecimento. Por isso é que intensificamos as nossas parcerias. Eu até gostaria de comentar a atuação do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, que promoveu uma série de webinars com temas atuais, e foi bem interessante também para que os advogados, muitos que não tinham contato com determinadas áreas do direito, tivessem essa oportunidade, né, de ampliar o seu conhecimento. Foi um trabalho muito interessante feito pelo Departamento de Cultura e Eventos da OAB também. Fica aí meu registro também. E parabéns aí por mais uma... Muito obrigado, presidente e professor Vicente. Doutor Caio, o senhor comentou da questão do Tribunal de Ética e nós sabemos da importância que ele tem para o advogado. E teve um caso que teve uma investigação, eu não sei como está a situação dessa denúncia que foi feita e até se a OAB poderia se manifestar a respeito, envolvendo eventual corrupção. Como o senhor viu isso? Como que a OAB, independente de investigações e outras áreas, mas como que a OAB se posiciona diante dessa acusação, dessa questão? Que, óbvio, não é da instituição, mas eventualmente de algumas pessoas. De fato, presidente e professor Vicente, o primeiro passo que nós devemos compreender sobre a questão é de que a nossa gestão é absolutamente transparente. Nós temos compromisso com fatos e não boatos. É absolutamente mentira e boato dizer que a nossa instituição foi objeto de investigação, de busca e apreensão. Isto não ocorreu em nenhum momento. O que ocorreu é que está em desenvolvimento e desdobramento uma investigação que recai sobre duas pessoas que integravam gestões anteriores que não integram mais em espaços junto
a nosso sistema OAB. Nós, desde o primeiro momento, nos colocamos à disposição das autoridades que estão promovendo a investigação. Nós temos compromisso com a verdade e nós vamos contribuir com as autoridades para que tudo seja absolutamente elucidado. Entretanto, é preciso destacar que nós não admitimos a mentira, a fake news, uso disso de uma forma absolutamente eleitoreira, de tentativa de descredibilizar a nossa instituição. O sistema ordem é um sistema sério, a nossa gestão é uma gestão transparente, e por ser transparente é que tratou desta questão de uma maneira absolutamente democrática e de uma maneira absolutamente de enfrentar tudo o que for necessário. Eu agradeço, doutor Caio, esses esclarecimentos, que são importantes, porque às vezes aparecem, as pessoas não sabem bem o que aconteceu, e foi muito pertinente. Inclusive, isso foi um questionamento que nós recebemos pelo chat. Então, agradeço muito o seu esclarecimento. Eu tenho mais uma questão, aliás, teria várias, mas eu sei que nosso tempo é reduzido, e estamos aí na semana, reta final, não diria nem semana, né? Dias finais para a eleição. O senhor comentou da situação do advogado e tudo que a ordem sobre a sua gestão já fez. Agora, enxergando já 2022, um ambiente econômico que se anuncia de dificuldades para as empresas, de inflação na casa dos 2 dígitos, e muitas vezes, quando nós falamos dos advogados, né, a sociedade me dá a impressão que elas enxergam o meio jurídico, os advogados, como jogadores de futebol, né? Como se todos estivessem numa pirâmide, no topo da pirâmide. Mas nós sabemos que essa não é a realidade da advocacia, né? Então, nós temos aí colegas que estão no topo da pirâmide, mas nós temos uma base que tem dificuldade. O que nós podemos fazer, o que a sua gestão pode ainda fazer no momento, já pensando em 2022, de situação de dificuldade econômica entre nossos colegas? Como a OAB pode fazer ainda mais para ajudá-los numa situação que, infelizmente, se anuncia, né, pelo que a gente vê dos dados econômicos? De fato, presidente e professor Vicente, nós estamos a enfrentar uma crise econômica que é mundial, não é só do nosso país, e anuncia-se que nós demoraremos ainda um período para dela sair. Por isso é que nós não só já fizemos, mas como faremos na próxima gestão, por isso é que pedimos o voto em favor da Chapa 11, uma gestão absolutamente profissional, responsável e com muita atenção no cuidado com os recursos da advocacia. Como dissemos, pela primeira vez na história, as anuidades ficaram congeladas durante os 3 anos, mesmo diante da inflação de quase 20 pontos percentuais. E o que faremos é também ter o compromisso de não aumento das nossas anuidades para nos permitir dar esta resposta enquanto houver esta recessão econômica, para que a advocacia não seja onerada em seus bolsos. E para isso nós precisamos de eficiência administrativa, eficiência que sempre volta-se para negociação, renegociação de contratos e, ao mesmo passo desta questão institucional administrativa, nós precisamos criar frentes de trabalho não só em favor à jovem advocacia, mas a toda a advocacia. Por isso, defender, por exemplo, o projeto
de Lei 80 de 2018, que está a tramitar no Congresso Nacional, é fundamental, porque lá está a ser dito que todos os espaços de administração da justiça, a presença há de ser obrigatória da advocacia. Nós defendemos a presença obrigatória da advocacia nos processos judicializados, na mediação, na conciliação, na arbitragem, até como medida para que todos esses instrumentos de distribuição da justiça alcancem mais credibilidade, fé, popularização no contexto social. Também combateremos cada vez mais com intensidade a tentativa de escritórios estrangeiros invadirem nosso mercado de trabalho, ajuizando ações, punindo no ambiente do Tribunal de Ética e Disciplina, ajuizando demandas contra empresas de assessoria para impedi-las de atuar no mercado de trabalho, promovendo qualificação constante junto à Escola Superior de Advocacia, junto à nossa Comissão de Cultura, tudo para que o mercado seja ampliado, defendido, valorizado. Nós temos projeto, como dissemos, de valorização dos honorários advocatícios. Não é sem razão que o Conselho Federal, impulsionado pelas seccionais e também, notadamente, por São Paulo, ajuizou demanda junto ao Supremo Tribunal Federal para a defesa do artigo 85 do Código de Processo Civil, que defende honorários advocatícios. Não é sem razão que nós também estamos a conversar constantemente com os tribunais, com o Conselho Nacional de Justiça, para a readaptação, a releitura do provimento da resolução 125 do CNJ, a justamente destacar a compreensão da presença obrigatória do advogado em todos os espaços de administração da justiça. Nós trabalhamos com verdade e com fatos, sempre dizendo que fato se enfrenta e boato não se alimenta. Aqueles que nos acusam com mentiras caem nas suas próprias palavras, porque o próprio portal da transparência apresenta elementos a desconstruir a mentira que eles constroem. Doutor Caio, muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a sua generosidade. Ficou me chamando de presidente, professor, mas o presidente é o senhor. Aqui é o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, candidato pela Chapa 11 para mais um mandato, as eleições agora no dia 25. Desejo sorte, sucesso, e que, reeleito, nós possamos estreitar os laços entre a OAB de São Paulo e a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura. Será uma oportunidade para nós da Italcam contribuir e trabalhar de alguma forma também com a OAB. Eu gostaria muito de agradecer pelo seu tempo. Eu sei que reta final, sobretudo reta final de campanha, é muito difícil, mas o senhor conseguiu um espaço na sua agenda para nos atender, o que para nós é motivo de muita honra. Muito obrigado, doutor Caio. Volto a lembrar, Chapa 11, Conexão e União, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, candidato à reeleição da OAB. Muito obrigado pela sua participação, doutor Caio, nessa série de webinars. Nós é que agradecemos, presidente professor Vicente, pela oportunidade, na certeza de que a Câmara Ítalo-Brasileira também nos proporcionará muito aprendizado, porque sempre haverá de termos juntos a compreensão de uma construção coletiva. Por isso, peço aos amigos, advogados e advogadas que nos assistem, que nos prestigiem com seu voto, empenho e convencimento na Chapa 11, na próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos, um beijo nos seus corações, cuidem-se, fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado, até logo.